Eu quero falar com você hoje sobre os 4 sinais da volta de Jesus e mostrar para você dentro da palavra de Deus, e você vai conseguir perceber isso depois que a gente discorrer aqui na palavra, que todos esses sinais já estão se cumprindo hoje, e que nenhuma geração antes da nossa esteve tão próxima do fim, de ver a volta de Jesus. Nenhuma geração antes da nossa esteve tão perto do arrebatamento, da grande tribulação e do fim do mundo. E o profeta Joel diz assim no capítulo 2 de Joel, versículo 28, e acontecerá depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. E quando ele fala aqui, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar, ele está se referindo ao arrebatamento. Mas antes de chegar aqui, quais são os 4 sinais da volta de Jesus? O primeiro sinal, Joel fala aqui, que vai acontecer no universo. Os sinais que acontecem no sol, na lua e nas estrelas, como ele diz no versículo 30, mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E nenhuma geração antes da nossa viu tantas coisas acontecerem no espaço. Até mesmo com o advento da tecnologia, nunca os astrônomos tiveram tanta informação a respeito do que acontece fora do nosso planeta. Então, sinais no sol, sinais na lua, sinais nas estrelas, a chegada do homem à lua, a corrida espacial que foi retomada agora pelo presidente Donald Trump, inclusive com empresas americanas investindo em viagens para Marte. Teve uma empresa agora norte-americana que enviou um carro para Marte, começando já a corrida espacial para colonizar o planeta vermelho. Asteroides passando a um fio da Terra, a um fio. A distância que
alguns asteroides têm passado do cinturão da Terra, é considerado como se você tomasse um tiro e ele passasse raspando em você, de tão perto que os asteroides estão passando da Terra. Então, nós tivemos agora há pouco um eclipse, aonde a Lua, o Sol e a Terra se alinharam. Foi o eclipse total com a lua de sangue. Nós temos visto o universo se manifestando com respeito à volta de Jesus. Está aí o aquecimento global, todas estas questões que giram em torno, e tudo isso são sinais da volta de quem? De Jesus. Então, são os astros no céu se manifestando, o universo gritando, o universo está gritando para o mundo que está próximo do fim. A Terra está entrando em colapso. Cientistas norte-americanos, eles têm um relógio chamado o relógio do fim do mundo. E esse relógio, quanto mais os estudos científicos e os astrônomos mostram que a Terra está perto de um cataclisma, esse relógio se aproxima da meia-noite. E atualmente esse relógio do fim do mundo, ele está marcando 5 para meia-noite. Quer dizer, mesmo a comunidade científica e os astrônomos já estão prevendo que não vai demorar muito para tudo isso aqui acabar. A Terra, segundo eles, está com seus dias contados. A Terra está, o nosso planeta está com o seu prazo de validade vencido. Mas esse é só um dos sinais, porque ele também fala aqui da terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E Jesus falou sobre isso, lá em Mateus 24:6, ele disse assim: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, se o universo está clamando a proximidade do fim, as nações na terra também está se encaminhando para esses eventos acontecerem. Sempre ouvimos falar de guerras, de rumores de guerras, mas nunca estivemos tão próximos do caos como atualmente, onde a maioria dos países tem a bomba atômica, inclusive a Coreia do Norte agora foi a última a desenvolver armas nucleares. O mundo vive à beira de um cataclisma nuclear. Tudo indica que a terceira guerra mundial vai ser uma guerra nuclear, extermínio total da raça humana. Guerras, nações, nação contra nação, reino contra reino, fome, tanta gente passando fome, tantos sem nada, e poucos detendo monopólio. A riqueza, a maioria da riqueza do mundo está na mão de poucas pessoas, e outras milhões estão passando o quê? Fome, miséria, pessoas que estão vivendo na miséria, que não têm o que comer, terremotos, maremotos, enfim, a terra está, como disse o Senhor Jesus, cambaleando como um bêbado.
cambaleando como um bêbado, balançando. Volta e meia você ouve as notícias de terremotos aqui e ali. Mas esse é só o segundo sinal. Tem o terceiro. E o terceiro sinal diz respeito aos homens, o comportamento que o ser humano vai adotar em todas as nações da terra. Mateus 24, 9, Jesus diz assim, ó: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quer dizer, quanto mais o tempo passa, mais o ser humano se torna inimigo das coisas de Deus. As pessoas lá fora odeiam a verdade, odeiam o evangelho. E o que Jesus está dizendo aqui é que essa rejeição ao evangelho, essa rejeição às coisas de Deus, vai chegar a tal ponto que vão perseguir, atribular e até matar aqueles que permanecerem professando a sua fé no Senhor Jesus. Aqueles que quiserem preservar os valores cristãos, preservar a família, preservar os bons modos, preservar os bons costumes, preservar a espiritualidade, preservar o temor. A Bíblia está dizendo aqui que essas pessoas serão odiadas de todas as nações da terra, por causa do nome de quem? De Jesus. Ninguém, vou falar uma coisa para você aqui, e não é especulação não, são dados, são pesquisas. Ninguém é mais discriminado no mundo do que os cristãos. A gente ouve sempre falar em homofobia, a gente ouve sempre falar em racismo, em antissemitismo, que são as pessoas que odeiam e querem matar os judeus. Mas juntando os antissemitas, os racistas e os homofóbicos, não chega aos pés do número de pessoas no mundo inteiro que odeia e persegue os cristãos. Os cristãos são os seres mais odiados, mais perseguidos em toda a terra. Em alguns países, de fato, chegam a ser assassinados, igrejas sendo queimadas. Você deve ouvir falar aí no noticiário. A degradação do ser humano vai chegar a tal ponto, pessoal, a tal ponto que vai se tornar para o mundo insuportável ouvir o evangelho. Então nós já somos tidos como radicais, porque queremos preservar os valores cristãos, familiares, o que está na palavra de Deus. Então somos chamados de radicais. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então os escândalos, vai haver cada vez mais escândalos. E quando você pensa que já viu de tudo, aí estoura uma nova bomba, verdade ou mentira? É escândalo para todo lado, vai haver mais escândalos. A tendência é quanto mais se aproxima o fim, mais o quê? Mais escândalos haver. As pessoas se traindo, odiando-se umas às outras, apostatando da fé. Como ele fala lá em 1 Timóteo capítulo 4, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então você vai ver muita gente esfriando na fé. Nós estamos vendo. Esse é o terceiro sinal do final dos tempos. A degradação do ser humano. A apostasia da fé, os escândalos.
a falta de amor pelo próximo, os interesses pessoais das pessoas que estão prontas a trair, a odiar umas às outras em busca do seu próprio interesse, a carnalidade, a falta de espiritualidade, até mesmo dentro das igrejas, os escândalos, a iniquidade se multiplicando. O que é a iniquidade? É o pecado consciente, é as pessoas que sabem que o que estão fazendo é errado, mas continua no erro, conscientemente, descaradamente, de forma sem vergonha. E traçando esse perfil da natureza humana nos últimos tempos, o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1: sabe, porém, isto, nos últimos dias, quer dizer, no final dos tempos, sobrevirão tempos difíceis. Está vendo? Então, quanto mais se aproxima do fim, mais difícil fica, mais difícil vai ficar. Não vai ficar mais fácil, não vai ficar mais fácil, vai ficar mais difícil. Por quê? Pois os homens, olha só, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, quer dizer, buscando a glória para si, querendo a glória para si e não para quem? Para Deus. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Olha como é que olha a descrição que a Bíblia nos dá do ser humano nos últimos tempos. E eu pergunto para você, não é isso aqui que nós temos visto no ser humano? Não é isso que a gente tem visto? A maldade do ser humano aumentando cada vez mais, a crueldade, a avareza, a hipocrisia, a falta de temor, a promiscuidade, a corrupção, a imoralidade. E eu pergunto para você, está fácil ou está difícil permanecer com Jesus nesses últimos dias? Está fácil ou está difícil? E vai ficar cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Mas no meio de todo esse caos, no meio de todo esse cataclisma, então veja só, o universo clamando de um lado, a natureza reclamando, o planeta Terra, a natureza gritando, a natureza gemendo por um lado, as nações se convulsionando por outro lado, preparando-se para uma guerra nuclear, sangue sendo derramado, como disse Joel, fogo e coluna de fumaça se levantando nos quatro cantos da terra, as nações se preparando para derramar o sangue um do outro, e o homem na terra, promiscuidade, imoralidade, devassidão, ódio contra o evangelho, ódio contra as coisas de Deus, apostasia da fé, escândalos, corrupção de todos os gêneros e formas possíveis,
Mas no meio de todo esse caos, de toda essa desordem, de toda essa tragédia que nós estamos vivendo, tem um sinal do final dos tempos. Olha que coisa gloriosa. Olha como Deus é perfeito. Olha como Deus é perfeito. Olha como nosso Senhor é maravilhoso. No meio de tudo isso, tem um sinal do final dos tempos que está a nosso favor, que está a favor daqueles que querem permanecer na fé, que está a favor daqueles que esperam ansiosamente pela volta do Senhor Jesus, pelo arrebatamento, ou pelo dia em que vão estar diante do seu Senhor, e que é a favor, esse sinal é a favor daqueles que prezam, acima de tudo, mais do que tudo, pela sua salvação, que zela pela sua salvação. Esse sinal, Joel diz aí, no capítulo 2, versículo 28, que nós começamos a ler. Talvez a gente falou aqui de tanta catástrofe, de tanta desgraça, de tanta mazela, de tanta tragédia, que você nem notou. Você nem notou que tem algo maravilhoso aí, que tem algo glorioso aí, que ele profetizou, que aconteceria também nos últimos tempos, no final dos tempos, que é o derramamento do Espírito Santo. Deus é fiel. Ele não iria nos deixar nesse mundo à mercê do diabo. Deus é muito glorioso, rapaz. Ele não iria nos deixar no meio de todo esse caos. Ele não iria nos largar, nos abandonar, nos deixar ao léu, no meio dessa geração corrupta e má. Não, Ele nos providenciou o seu Espírito. Joel profetizou: acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Quer dizer, Deus não faz acepção de pessoas. Todos os que creem, todos os que abraçarem a fé no Senhor Jesus, todos os que quiserem se guardar, todos os que não querem se corromper, todos os que não querem viver de acordo com a filosofia, com a ideologia desse mundo podre, sujo, corrupto, pervertido, todos os que querem manter a fé e a boa consciência, todos aqueles que querem ter o seu nome inscrito no livro da vida, que velam acima de tudo e mais do que tudo pela sua salvação, e que estão dispostos a pagar com a própria vida por ela, a pagar com o próprio sangue por ela. A esses Ele prometeu o Espírito Santo. O Espírito Santo. Jesus disse em João 14:16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Consolador, Ele diz no versículo 26 de João 14, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará
todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, também é um sinal do final de quê? Dos tempos. Então, sabe quando que começou o final dos tempos? No dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, quando houve ali no cenáculo a descida do Espírito Santo, o relógio do final dos tempos começou a contar em ordem decrescente. O final dos tempos começou quando começou o ministério do Espírito Santo. Por isso que você vê a maneira que Jesus falava do fim, era como se fosse amanhã. A maneira como Jesus exortava os discípulos a respeito do fim, era como se esse fim fosse amanhã ou depois, como se tivesse um dia ou dois, ou apenas 3 dias pela frente para ele voltar. Ele disse: eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. E fez aqui a promessa de enviar o Espírito Santo. Ele disse: depois eu voltarei. Leia João 14. Depois eu voltarei e vos levarei comigo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. A promessa do arrebatamento. Os discípulos, você lê o Atos dos Apóstolos, os discípulos vivem um suspense, eles pregam, eles se dedicam à pregação do Evangelho, eles exortam as pessoas de tal maneira, como se Jesus fosse voltar no dia seguinte. Eles não imaginavam que haveria mais 1000 anos ou 2000 anos. Nós estamos no segundo milênio, nós estamos aí, na verdade, ao amanhecer do 3º milênio. Nós estamos no alvorecer do 3º dia. Porque Pedro diz lá na frente, nós vamos ler aqui, que para Deus, que nós não podemos esquecer, que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. No relógio de Deus, que está marcando o final dos tempos, um dia é igual a 1000 anos, e 1000 anos é igual a um dia. Então no relógio de Deus até agora só se passaram quantos dias? 2 dias. 2 dias, desde que o Espírito Santo desceu no Pentecoste, só tem 2 dias. E nós estamos aí ao amanhecer do 3º dia. E o Espírito Santo é a maior evidência que nós estamos no final dos tempos. Todos os que creem em Jesus, não importa grau cultural, classe social, cor, raça, etnia, nada. Todos os que creem em Jesus têm o direito de receber quem, pessoal? O Espírito Santo. Olha que coisa gloriosa. Ele não nos jogou às traças, aos leões, não. Ele nos deu o Espírito dele para nos consolar, para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos instruir, para nos ensinar. Amém. Ou seja, você só tem uma chance. Você só tem o quê? Uma chance. Uma pequeníssima chance de se salvar, de permanecer até o fim na presença de Deus e se salvar. É se você for cheio e cheia do Espírito Santo. Porque aí vem o arrebatamento. O que é o arrebatamento?
é a saída do Espírito Santo desse mundo. O arrebatamento, o qual nós estamos às portas de acontecer, marca o fim do ministério do Espírito Santo. O ministério de Deus Pai foi até Jesus. Quando Jesus nasceu, acabou o ministério de Deus Pai. Começou o ministério do Deus Filho. Quando Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus, acabou o ministério do Deus Filho e começou o ministério do Espírito Santo. Nós estamos vivendo sob o ministério do Espírito Santo. Mas o arrebatamento vai marcar justamente a saída de quem desse mundo? Do Espírito Santo. O mundo vai ser entregue a Satanás. Vai ser entregue à besta, ao anticristo, ao falso profeta. Mas antes disso, o Senhor vai retirar do mundo a sua igreja. Aqueles que foram cheios de quem? Do Espírito Santo. Paulo fala sobre isso. Lá em 1 Tessalonicenses 4,16 ele disse: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Joel falou lá no finalzinho, ele disse: aqueles que sobreviverem, o Senhor os tomará, o Senhor virá buscá-los. Então é o arrebatamento. Se o arrebatamento, pensa comigo, se o arrebatamento marca a saída do Espírito Santo desse mundo, você acha que o Espírito Santo vai sair desse mundo e vai nos deixar aqui ao léu? Vai nos deixar aqui ao léu? Não. Por isso que está escrito que o Espírito Santo, olha a importância do Espírito Santo. Se as pessoas soubessem o que significa ser cheia do Espírito Santo, elas não pensariam em outra coisa. Elas não dormiriam, não comeriam, não fariam nada sem antes receber o quê? O Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. Paulo diz que ele é o penhor da salvação, a garantia da salvação. O portador da nossa alma. Olha quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é só para a pessoa recebê-lo e falar em línguas e dizer: olha, agora eu tenho o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo, ele é o portador da sua alma. Ele é o responsável, ele é o encarregado, em havendo o arrebatamento, levar você. Porque se ele está dentro de você, você acha que ele vai embora e vai largar você aqui? À mercê do anticristo? À mercê da grande tribulação? Porque depois vem a tribulação. Leia lá Mateus 24, do 15 ao 28, fala da grande tribulação. Do que vai acontecer nesse mundo depois da saída do Espírito Santo. Ele é o penhor da sua salvação. Se você morrer agora, é o Espírito Santo quem vai levar você diante de Deus para os céus. Ele é o portador da sua alma. Amém. Então vem o arrebatamento, depois do arrebatamento a grande tribulação. E depois da grande tribulação vem o fim.
Mateus 24, 29, Jesus disse, logo em seguida a tribulação daqueles dias. E aí quem é que vai ficar na tribulação? Quem é que vai passar pela grande tribulação? Aqueles que não valorizaram o novo nascimento. Aqueles que não levaram a sério o Espírito Santo. Aqueles que trataram o novo nascimento, que trataram o Espírito Santo como algo secundário, que priorizaram a sua vida nesse mundo, priorizaram resolver problemas circunstanciais, obter conquistas materiais, priorizaram ter posição, ter isso, ter aquilo, mas não priorizaram a salvação. Não priorizaram a salvação. Vão sofrer a grande tribulação. E para serem salvos, terão que pagar com a própria vida. Não vai ser mais pela graça. Depois que o Espírito Santo sair desse mundo, a salvação não será mais pela graça. A salvação será paga com sangue. Haverá tribulação. Tribulação. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, Jesus diz, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. E aí você vê lá em Apocalipse falando das 7 taças da ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus. As 7 trombetas sendo tocadas, os 7 cavaleiros do Apocalipse, as 7 trombetas, as 7 taças da ira a ira de Deus vai cair sobre a terra. E 1 Pedro, leia depois 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, ele diz assim, ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Os ímpios, aqueles que se encaixam lá naquela categoria de 2 Timóteo capítulo 3, os avarentos, os jactanciosos, os orgulhosos, os adúlteros, os afeminados, os idólatras, os agougueiros, os feiticeiros, que fala lá também em Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 8. A ira de Deus virá sobre os ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aquilo que nós estávamos falando. Nós estamos no amanhecer do 3º dia. Nós estamos às portas. Isso tudo aqui pode começar a se desencadear num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quer dizer, Deus está dando o quê? Tempo. Deus está dando tempo. Você está tendo tempo de se arrepender. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto
que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Quer dizer, o mundo vai acabar com o quê? Com fogo, não é mais com água. Não é mais com água. Leia depois 1 Pedro, todo o capítulo 3 de 1 Pedro. Não vai ser mais com água, agora vai ser com fogo. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aí vem o milênio, depois do milênio, o grande juízo, e enfim, o reino de Deus. E o que Pedro diz é que nós, lembre-se que eu falei, Pedro estava pregando isso daqui no século I, no primeiro século da era cristã, como se Jesus fosse voltar no dia seguinte. Eles estavam vivendo assim, em piedade e santo procedimento, na expectativa de que Jesus fosse voltar amanhã. Mas para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. 2000 anos se passaram, 2 dias se passaram, e nós estamos na eminência de ver tudo isso acontecer. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que você está com Deus? Eu pergunto, você está preparado? Você está preparada? O que é que adianta tanto tempo na igreja, tanto tempo de obreiro, se não estiver preparado? O que é que adianta para mim tanto tempo de pastor, se eu não estiver preparado para isso? E qual é a preparação? Qual é a preparação? Quando é que nós estamos preparados? Quando o Espírito prometido está dentro de nós. Quando você é cheia e cheio de quê? Do Espírito Santo. Por isso que na igreja primitiva, para terminar, para concluir, por isso que na igreja primitiva, você vê isso lá no Atos dos Apóstolos, a primeira coisa, a primeira preocupação dos apóstolos com respeito aos novos crentes, era que eles de pronto recebessem o quê? O Espírito Santo. De pronto, a primeira coisa, a pessoa era curada, os demônios eram expulsos dela, ela ouvia a palavra de Deus, e os apóstolos então impunham sobre elas as mãos, e elas recebiam na hora o Espírito Santo. Não tinha corrente, não tinha meses, era na hora. Paulo encontrou alguns discípulos nas suas viagens missionárias. Ele passou por uma igreja onde Filipe tinha começado o trabalho, encontrou ali alguns discípulos, já discípulos de Jesus, que Filipe tinha feito, e ele perguntou para esses discípulos: vem cá, vós recebeste o Espírito Santo já quando crestes? Quer dizer, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E esses discípulos falaram: nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. Nós nem ouvimos falar. Quer dizer, Filipe não tinha falado para eles do Espírito Santo. E Paulo então impôs as mãos sobre eles, e eles receberam na hora o quê? O Espírito Santo. Não teve música, não teve cântico, não teve nada. Receberam o Espírito Santo. Acabou.
porque o Espírito, a preocupação deles na igreja era tão grande que as pessoas recebessem o Espírito Santo, porque eles tinham essa consciência que o Espírito Santo é o penhor da salvação. É Ele quem vai nos sustentar até o fim, fiéis, firme, venha o que vier, dê no que der, aconteça o que acontecer. É o Espírito Santo que vai nos sustentar, que vai nos consolar, que vai nos ensinar, que vai nos redarguir, que vai nos fazer lembrar das palavras de Jesus, que vai nos fortalecer e que por fim vai conduzir a nossa alma até o nosso Senhor. Amém? Você está preparado quando você é cheio do Espírito Santo? Você não pode aceitar, você não pode aceitar viver nem mais um dia sem o Espírito Santo. E a melhor notícia é essa: Ele quer descer sobre você. Toda a carne, Joel falou, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sem fazer acepção de pessoas. O Espírito Santo quer descer sobre você hoje. Você tem que sair daqui hoje cheio de quem? Do Espírito Santo. E não tem requisitos, você não tem que preencher um formulário, você não tem que se adequar a várias normas, a várias regras, para estar apto a receber o Espírito Santo. Não, você só tem que querê-lo mais do que tudo, você só tem que desejar a sua salvação mais do que tudo. Amém? E Ele vem agora mesmo sobre você. Se você deseja isso, Ele vem agora mesmo sobre você. Você quer isso? Mais do que tudo, fique de pé no seu lugar.